Boa noite, boa tarde ou bom dia. Que bom que você está aqui comigo e conforme eu prometi para você, nós vamos dar sequência a esse estudo, né, a respeito daquelas perguntas que geralmente nós fazemos. Porque eu nasci, porque eu estou aqui, para onde eu vou. Nós falamos ali na última mensagem que o Senhor ele tem procurado fazer com que os seus filhos o conheçam, de alguma forma conheçam. Por isso que ele colocou as suas criaturas, as pessoas que ele fez, em toda parte do mundo e disse para essas pessoas: crescei, multiplicar e encher a terra. E fez um homem especial e uma mulher especial e colocou no jardim do Éden. Esse casal especial, ele deveria aprender quem era Jesus, conhecê-lo, conhecer quem era Deus e transmitir este conhecimento a todas as criaturas. E as criaturas que se convertessem, ou que conhecessem, ou quisessem conhecer, elas poderiam conhecer e se converter ao Deus Criador maravilhoso. Porque as criaturas do Senhor, eles foram feitas para adorar. Tanto é que os povos, eles adoravam o sol, adoravam a lua, adoravam as estrelas. Moisés, quando ele foi lá no monte pegar as tábuas da lei, ele demorou ali 40 dias aproximadamente. O povo queria adorar alguma coisa, então eles fizeram um bezerro de ouro e começou a adorar. Porque o ser humano, ele foi feito para adorar. Nós somos adoradores. E conforme eu disse naquela ocasião do vídeo passado, nós somos feitos em 3 partes, como diz Paulo: corpo, alma e espírito. Então, nós fomos feitos em 3 partes. E Deus, quando nos fez, Ele deixou para nós o livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? O livre-arbítrio é você decidir o caminho que você que você quer trilhar. A religião atrapalha, porque a religião coloca os conceitos, a religião coloca formas, e na verdade não existe conceitos, nem formas, nem teologia. A única coisa que é padrão, que é a regra de vida, é a palavra de Deus. Então os judeus, eles fizeram um compêndio chamado Rolo de Torá, ou a Torá. Ali tem uns compêndios de alguns livros do Velho Testamento. E nós, os cristãos, nós temos também não só a Torá, mas também temos um Novo Testamento, que o ajuntamento desses livros é a Bíblia. O mais interessante é que essa Bíblia, naquela ocasião que ela foi escrita, há 4.000 anos atrás, há 2.000 anos atrás, enfim, partes selecionadas, elas se casam perfeitamente. Naquela ocasião não havia internet, não havia correios, né? Não havia televisão. E como então você me explica que um livro escrito há 4.000 anos atrás, escondido no Mar Morto, dentro de um vaso, poderia ser encontrado o mesmo livro, igual, com todos os seus aspectos, há 2.000 anos atrás, com outro autor escrevendo a mesma coisa? Então é algo divino, é algo sobrenatural, e nós queremos entender isso tudo. O Senhor Deus, quando Ele nos criou, Ele nos fez seres inteligentes para que nós possamos pensar. E é isso que eu quero levar a você, que você pense. Não pense religiosamente. Tem pessoas que falam assim: mas eu cresci na minha religião e vou morrer nela. Querido, religião, as seitas, os títulos, as denominações, nada são do que conceitos humanos. Mas a palavra de Deus são conceitos espirituais, que nós ainda não entendemos perfeitamente todos eles. Mas o Senhor nos deu essa inteligência para que nós possamos aprofundar no conhecimento da sua palavra. Por isso que nós não entendemos o porquê que existem pessoas que cuidam de ter dias especiais, né? Todos os dias são especiais, não existe um dia especial, né? Nós estamos vivendo
dias especiais, porque todos os dias quando eu tenho Jesus são especiais. E nós não temos assim rituais litúrgicos para adorar. Nós somos adoradores natos, nós somos adoradores de coração, nós adoramos ao Senhor em todos os momentos. Não precisa ter 4 paredes para me adorar. Eu posso adorar no meu carro, eu posso adorar na minha casa, eu posso adorar no meu trabalho. Aonde eu estou adorando ao Criador, ao meu Senhor, aquele que me deu a vida. Então nós temos alguns textos que eu queria ler para vocês, que ele incrivelmente fala a respeito de alguns assuntos que é interessantes, porque revelam-nos e nos traz aos dias atuais. Esse Ezequiel que vocês estão vendo aqui, 34, 9, 12 a 13, que nós iremos ler até o 15, foi escrito há 4.000 anos atrás. Então olha o que ele diz: portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Então, quando ele fala aqui, ó pastores, quando ele cita aqui, ó pastores, eles estão falando do povo que o Senhor separou lá no jardim do Éden, aquele casal, Adão e Eva, e toda a sua descendência. Então, esse povo que nós chamamos de o povo de Deus, ou Israel de Deus, aquele povo israelita que está brigando até hoje lá no Oriente Médio, este povo são os descendentes legítimos de Adão. Nós somos criaturas, por isso nós somos chamados de gentios, né? Porque Deus nos fez, nós somos gentios, nós somos chamados. Mas então esse povo que era para pregar a palavra, não pregou. Então olha só o que Deus disse: assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e elas deixarão de apacentar ovelhas. Os pastores não se apacentarão mais a si mesmos. Livrá-las-ei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas, e as buscarei. Vou repetir, hein? Porque eu mesmo, procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas, livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhados no dia nublado e da escuridão. O mais incrível, queridos, que a palavra do Senhor ela é fantástica, porque ela prova por A mais B que Jesus que é o Deus que veio dos céus para apacentar as suas ovelhas. E ele continua dizendo: tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países. Olha só, tirarei dos povos e as congregarei dos países e as trarei à sua própria terra e as apacentarei nos montes de Israel, junto aos rios e em todas as habitações da terra. E em todos os pastos apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco, e ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos no monte de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, eu as farei repousar. Gravem bem essas palavras. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor nosso Deus. Queridos, então veja bem que maravilhoso você ler a palavra e ver que ela é rica, é maravilhosamente rica. Então, no Velho Testamento, o povo de Israel era para apacentar. Eles não apacentaram, eles fizeram guerras, eles destruíram cidades, destruíram muros, destruíram pessoas, e eles não pregaram o amor de Cristo, não pregaram o amor de Deus. Porque, veja, Jesus já estava desde o início da fundação, porque Jesus é a palavra. E a palavra estava desde o início. Jesus estava desde o início. O que aconteceu? Igual o João disse, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Na tradução, King James diz, e a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, veja, que Jesus é essa palavra. Então Deus ele veio, se materializou-se em um homem e começou ele mesmo a pregar a palavra e apacentar aonde? Nos montes de Israel. Ali surgiu o cristianismo. Então ele pegou 12 pessoas quando Jesus veio, né? Primeiro, Jesus
ele era realmente, ele veio realmente num sangue real, e porque Maria era uma princesa e José era um príncipe. Desse casal, o nascimento de um filho seria o rei de Israel. Por isso que a Roma colocou ali na cruz do nosso Senhor: eis aqui o rei dos judeus. E de fato era verdade, porque Jesus era o rei carnal dos judeus. Tanto é verdade que quando Jesus estava chegando, as pessoas até praticam esse ato litúrgico do domingo de Ramos, colocam os ramos ali. E esse episódio aconteceu quando Jesus estava entrando em Jerusalém. O único que entrou em Jerusalém num burrinho, e eles colocavam ramos, era Salomão. Então, quando Salomão entrou, que era rei de Israel, todo mundo gritava: viva o rei Salomão! Viva o rei Salomão! E tem uma palavra em aramaico que significa Maranata. Aí vem o rei, aí vem o rei. Salve, salve o rei. Então, Salomão entrou com um jumentinho em Jerusalém. E Jesus, ele entrou num jumentinho em Jerusalém. E todos gritavam: Maranata, Maranata, aí vem o rei. Então, realmente, Jesus era o rei carnal do povo de Israel, porque ele era o primogênito de Deus e também o rei de Israel. Então, o mais incrível disso, que eu acho que Maria, quando ganhou Jesus, ela não sentiu dores, porque Jesus, ele foi um ato espiritual maravilhoso. Um ato espiritual maravilhoso. E ele nasceu, ele não fez Maria sofrer, porque ele era o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Ele é o arquiteto do universo, ele é tudo. Esse maravilhoso Deus, amoroso Deus, ele desceu aqui na terra e disse para nós, os seres humanos: existe uma lei. Adão errou, Adão pecou. A morte veio para o ser humano. A morte veio para o ser humano. Mas eu estou aqui para morrer no lugar de vocês. Então, querido, se você olhar como pai, você vai fazer tudo para o seu filho. Tudo que está diante de você para o seu filho. Então é isso que Deus fez. Ele fez tudo. Ele morreu no lugar de nós, os seus filhos, para que nós possamos ter vida eterna com Ele. Entendeu? Por que ele fala assim que Jesus é o nosso advogado? Porque ele entendeu a lei, como que funciona a lei. E ele aplicou a lei. E ele fez com que a lei agisse não sobre os seus filhos, mas sobre si mesmo. Porque a lei partiu dele e ele mesmo cumpriu a lei. Que era assim: sem morte não há remissão de pecados. O homem pecou e ficou destituído de Deus. Houve um abismo muito grande entre Deus e os homens. Então, Jesus ele veio fazer a ponte entre Deus e os homens. Jesus é a ponte que nos leva a ter uma vida eterna com Ele de novo. Daí você pergunta: então qual que é a solução? Por que eu preciso crer em Jesus e aceitá-lo como meu Salvador? Por que eu vou ter que fazer isso? Querido, porque se você fizer isso, porque Deus deu para você o livre-arbítrio para você querer, para você entender e para você escolher. Nós fomos feitos diferentes dos animais. Os animais têm alma, mas só que nós, além da alma, nós temos o espírito, que chama vivificante, que é a ideia de raciocínio, que nós somos inteligentes para raciocinar. Jesus, quando ele estava aqui na terra, ele falou assim uma palavra: ai de vós, doutores da lei, que vocês fazem leis tão duras e tão terríveis, que nem vocês mesmos conseguem cumpri-las. Então veja, Jesus ele estava falando das doutrinas teológicas que dizem que o homem tem que fazer determinada coisa para ele ir para o céu. Se nem esse cidadão que criou essa regra, ele mesmo consegue. As regras, quem criou foi Jesus. E qual é esta regra? Quem crer em Jesus será salvo. Quem não crer já está condenado. Esta é a regra. Por isso que você tem que ter a decisão de crer nele. Mas como que eu posso crer num ser que eu não vi? Pois é, esse ser que você não viu, ele
simplesmente dividiu o mundo. Porque se você vê o nosso calendário é o romano cristão. Nós estamos nos anos 2021 da era cristã, ou seja, aniversário dele, do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Como vocês sabem, eu mexo com papéis bem burocráticos, né? Então, esses papéis, eu tenho alguns livros antigos, conforme você está vendo aqui atrás, são livros muito antigos, e esses livros antigos têm algumas leis do tempo do Império, e essas leis do tempo do Império está escrito assim: no ano de 1830 da era cristã de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja bem, isso está na lei. E esse tipo de descrição está nas leis mundiais em todo o mundo, da era cristã, porque nós estamos vivendo a era cristã. Se Jesus não fosse Deus, você acha que nós teríamos uma era cristã? Você acha que nós estaríamos vivendo o ano 2021? Não, nós teríamos outros anos. A China, por exemplo, ela está no ano 5.700 e alguma coisa. Por quê? Porque eles não creem em Jesus. Israel não crê em Jesus. Jesus saiu de lá e Israel não crê. Israel está vivendo um tempo mentiroso de 5.700 e alguma coisa. É um tempo mentiroso, porque o rabino, para não provar que Jesus era Deus, ele tirou 200 anos do calendário judaico. Isso é outra história que eu vou te contar, tá bom? Eu quero só que você abra a tua mente para você entender o porquê que você está aqui, o que vai acontecer. Vai acontecer algo tremendo e vai acontecer algo a qualquer momento e você, querido, precisa estar preparado. Você não pode mais estar envolto de uma figura religiosa ou de atributos religiosos ou teológicos, porque você é um ser que pensa. Você tem que pensar. Leia a Bíblia para você ver que o caminho é muito simples. Não é difícil como a religião quer colocar sobre os seus ombros. Quando nós falamos em pecado, Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, ele morreu para perdoar os meus pecados. E se eu crer nisso, os meus pecados foram perdoados. E o Senhor Jesus diz que ele não se lembra mais. E se ele não se lembra mais, eu estou pronto para ir para o céu. Quando eu morrer, eu sei que eu vou, porque eu creio no Senhor Jesus. Eu não creio na teologia, eu não creio na igreja fulano de tal, no bispo fulano de tal, no papa, eu não creio nada. Isso aqui são todas ideias humanas, que não tem nada a ver com o princípio cristão. O princípio cristão não é liturgia ou digamos, coisas litúrgicas, né? Quando você chega numa determinada igreja, né? Quando nós falamos igreja aqui, não é aquele templo de 4 paredes que você está vendo ali, onde tem um camarada ou de túnica ou de gravata que pensa que ele é alguma coisa, mas ele não é. Ele não é. Porque Deus, olha só, querido, se você estudar a palavra, você vai ver que Jesus, quando ele morreu, o véu do templo se rasgou. Quer dizer isso? Quer dizer que atrás do véu, quem poderia entrar era somente o sacerdote. Quando Jesus morreu, ele rasgou. Quer dizer, todo mundo pode entrar. Isso quer dizer que todo mundo é sacerdote. Todo mundo tem autoridade. Se você aceitou Jesus como seu Salvador e ele é o seu Senhor, você tem autoridade, você é ministro dele. Não aqui há distinção entre homem e mulher, entre jovem, velho, idoso, e sei lá, é todos. Nós somos todos chamados para ser ministros dele e pregar as boas novas da salvação. Não se pode colocar regra na salvação. Quando alguém coloca regra na salvação, este alguém está pecando, é uma heresia, está pecando contra Jesus e contra o Espírito Santo. E contra essas coisas não tem perdão. Por isso que a Bíblia é um livro que é para ser estudado não no viés teológico religioso, mas no viés histórico sobrenatural. Você tem que ver a Bíblia como uma regra de fé e como uma forma de vida que você tem que viver. Jesus é este modelo de forma de vida. Então, o que ele quer? Ele quer que todos venham a conhecer quem é ele. Ele não é um Deus carrasco,
Ele não está pronto para te lascar, para pegar um cetro de ferro e bater na sua cabeça se você pecou. Ele só quer que você tenha arrependimento verdadeiro. Todos nós estamos sobre a égide do pecado, sobre viés da abominação. Mas nós precisamos, queridos, entender que esta regra foi quebrada pelo sangue da cruz do Calvário. Se você aceita Jesus como seu Salvador, você vai aceitar o quê? O descanso. Olha o que está escrito aqui. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar. Repousar é descansar. Por isso que ele falou, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Entenda? Então, Jesus tem que ser descoberto e você tem que descobrir quem é Jesus. Então, no outro vídeo, eu quero falar a respeito da oração. Eu quero ensinar vocês a conversar com Ele e a ter respostas nas suas orações. Tá bom? Então, espero que você tenha entendido mais um pouco. Eu não quero falar muito, eu quero falar pouco e para que você entenda muito. Tá bom? Porque quem vai fazer você despertar a curiosidade do seu coração será o Espírito Santo. E você mesmo, sozinho, no seu quarto, você vai abrir a Bíblia e você vai descobrir, poxa vida, como que tem coisa errada no local onde eu frequento. Claro que tem muita coisa errada, porque é tudo humano, é tudo gente. Você tem que viver uma obra sobrenatural. Entendeu? Sobrenatural. Eu fico até vendo alguns pastores, né? Aqui, pastores, que dizem assim, pedindo dinheiro, essas coisas todas. E fala assim, você tem que ter fé. Então, se você tem que ter fé, por que ele não tem? Ele tem que ter fé primeiro, para depois dar para você, não é verdade? Por que você tem fé e ele não? Né? Então, por que você vai entregar o dinheiro? Deixa ele ter fé, não entrega não. Então, é isso que eu quero que você entenda. O Senhor Jesus, ele não cobra dízimos e não cobra ofertas de ninguém. É algo voluntário que acontece, porque o Espírito Santo vai te tocar. Se você quiser dar alguma coisa, você vai dar para alguém, sei lá, para qualquer um. Para uma pessoa necessitada, para uma família necessitada. É Deus que vai te orientar como você vai fazer, mas é o Espírito Santo. Então eu vou continuar com esses estudos a semana que vem. Eu estou tentando fazer alguma coisa ao vivo. Está muito difícil, por isso que eu estou gravando, mas essa gravação é recente, estou fazendo agora, e daqui a pouquinho estou postando para que vocês possam ver, tá bom, queridos? Que vocês possam ter uma semana de vitória, uma semana cheia de bênção de Deus, amém? Que o Senhor possa estar agindo na sua vida diariamente. Shalom, em nome de Jesus. Até mais.